que aparecia um Plutus do diabo e um Plutus do céu, e vai, faz, e o Plutus com aquela bestalice toda. Aí o anjinho, não faça, e vai, faz. E era como se eu ouvisse as duas vozezinhas do meu ouvido. E eu sou a pessoa mais escura da família da minha mãe. Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade, e minha mãe decidiu me criar, e dizendo assim: eu não vou me casar para tomar conta de você. Hoje ela completou 91 anos ontem, está com Alzheimer no mais avançado. Hoje eu sou o pai dela, às vezes eu sou o amigo, sou o irmão. Hoje eu passei o dia sendo um primo legítimo dela, que eu perguntava quem ela, daqui para quando você chegar eu vou lembrar de quem é você. Só não fui Júnior. Tem dia que eu vou dormir e digo assim: meu Deus, quem eu sou? Minha cabeça está bugando aqui para saber quem eu sou, porque foi o dia todinho sendo uma pessoa diferente. E o médico disse assim: entre no personagem dela. Aí tem dia que ela disse: meu amor, que ela me vê como o marido dela. E aí? Né? E sei que por ser a pessoa mais escura da família, porque toda a família da minha esposa, da minha mãe, ela é judia, e durante todo esse tempo foi que aconteceu. Eu cresci escutando meus primos e minhas tias dizendo assim: o negrinho de Angelina vai ser a vergonha da família. E todas as vezes que eu acochava o cigarro e preparava ele, e eu sentia vontade de fumar. Se eu falar que não sentia, eu minto. Eu sentia vontade de fumar, mas todas as vezes que era para acender, eu dava para a pessoa do meu lado, porque eu escutava a voz assim: o negrinho de Angelina vai ser a vergonha da família. Hoje eu entendo que era o Espírito Santo dizendo: se você fizer isso, você vai ser a vergonha que todos profetizam sobre você. Os dias passaram. Teve um dia desse, mais ou menos 3 meses atrás, foi um dos meus primos que mais falou isso, né? Hoje os 2 filhos dele são nas drogas. O irmão, ele ficou com uma mentalidade diferenciada de tanto que se drogou. E ele lá conversando comigo, e eu disse assim para ele: rapaz, sabe o que eu estava me lembrando, Paulo? Ele disse: de quê? É que eu era o negrinho de Angelina que ia ser a vergonha da família. Aí ele olhou assim para mim e disse: parece que tudo no espírito se ouviu o contrário. Eu disse que tinha uma mulher que orava por mim. Quem? A minha filha, que está aí na minha frente, de 90 anos. Ela viveu a vida orando por minha vida. E tudo isso começa a se completar numa conexão que vem de cima para baixo. Interessante que todo nível de conexão não é uma pessoa que libera, porém precisa no mínimo de 2 pessoas. Eu preciso me conectar. Então os céus vêm e traz um nível de conexão sobre a vida do seu filho, e o seu filho começa a reproduzir esta conexão. A gente começa a perceber e entender um pouco e viver cada momento da nossa vida nesse tempo que estamos vivendo. Se você perceber que eu dei uma pausazinha, por favor me perdoa. Eu fiz uma mini cirurgia, não era para eu estar aqui hoje, mas o meu sim da semana passada me fez estar aqui hoje. E eu estou cirurgiado aqui, não é? Mas eu estou aqui com a maior alegria. Eu disse: Deus, vai lá, eu queria adorar. E quando eu abri a boca, parece que veio um vapor, que eu disse: glória, preciso de água, não é? Mas Deus é aquele que faz. Estou muito alegre, como eu falei. E a gente começa a perceber alguns pontos do que a Bíblia relata sobre conexão. Existe a história de um homem que trouxe um nível de conexão com Deus, e é esse homem, ou é esse jovem, não sei como você entende essa expressão, que trouxe um nível de conexão tão especial, que quando a gente para e começa a respirar em alguns pontos de Gênesis e Apocalipse, nós vamos perceber que dentro de cada homem, de cada mulher relatada, houve pessoas específicas para aquilo que Deus movia sobre a terra. Então todo o tempo passa, do nada parece como se a gente começar a ler toda a história, acontece algo muito especial, porque o que é que acontece?
é que começam a matar as pessoas, os filhos primogênitos, aqueles homens. De repente, um daqueles homens que ainda criança se coloca no cesto, eu creio que você sabe bem dessa história, vai para o palácio, e do palácio ele se torna um cara que é o cara que tinha uma conexão que não era com Deus, o cara que tinha uma conexão que era com Faraó. E Faraó começou a investir nele, começou a ensinar línguas, e começou a ensinar matemática, começou a ensinar ele a se defender, a ser um homem sábio, a ser aquele que se apresentava e as pessoas davam ouvido. Do nada acontece algo tão interessante que ele tem uma discussão com uma pessoa, ele mata aquela pessoa, enterra aquela pessoa, ninguém vê. Liga comigo, existem situações que ninguém vê, mas tudo é provocado por um motivo. As coisas se passaram e de repente ele precisou fugir. Naquela fugida que ele deu, aparece um homem, né? E o homem que aparece, ele não olha assim e fala: olha, eu sou Deus, eu sou o que sou. Ele não chega e pega uma bateria, não pega um teclado, ele não pega um microfone, ele não pega a Torá, ele não pega a Bíblia, ele não pega um iPad, não. O que ele faz é simplesmente uma troceira de mato começar a uma faísquinha, e aquela faísquinha chamar a atenção daquela pessoa que está passando. Imagina nós estarmos passando em um determinado lugar e de repente algo acontecer, algo começar a se mover. Eu não sei você, mas eu venho num ponto, e principalmente depois dessa pandemia, que nós passamos essas 3 ondas, eu venho naquele nível de que alguém chegar para mim e falar assim: apóstolo, eu estou enxergando uma vaca voando. Eu vou olhar para ele e falar: aonde que você está vendo que eu quero ver também? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, que eu não espero. Porém a fé dele, ele pode estar vendo, mas a minha fé não faz estar vendo. Eu estava domingo passado, esse final de semana, eu estava em Cuiabá, eu estava ministrando numa igreja apostólica, e no meio da mensagem Deus começou a me lembrar de algo. Pela manhã a apóstola tinha ministrado para um grupo de mulheres lá encontradas, que era um congresso de mulheres, e ela estava ministrando, e eu estava numa casa ao lado, que a igreja tem uma casa ao lado, eu estava no primeiro andar dessa casa, e todas as vezes que eu estava sentado, eu dizia assim para Deus: Deus, por favor, me dá uma palavra para essa noite que eu vou ministrar na tua casa. Eu não sei preparar uma mensagem e dizer assim: eu preparei essa, agora eu vou escolher qual vou pregar. Eu preciso estar na atmosfera do culto para poder entender o que Deus quer trazer, e essa noite de conexão Ele tem uma palavra para a sua vida. E eu perguntava para Deus, eu olhava para os céus e via que não tinha nada de nuvem, 44 graus, aquela sensação de 49 graus, muito calor, uma piscina na minha frente, e eu dizendo: rapaz, se eu tirar agora a camisa e mergulhar, como é que eu vou chegar agora na igreja todo molhado? E eu perguntava a Deus, por 3 vezes eu me levantei, olhei assim, lá para o final, e tinha uma fazenda grande, de uma plantação de soja, e eu olhava para o final daquela plantação e só via aquela coisa turva, de tanto calor. Eu disse: Deus, se pelo menos eu visse a unha de uma mão, eu já ia dizer que ia chover, quanto mais uma mão. E eu saí e vi que tinha um buraco num dos vidros, e eu me abaixei naquele buraco e comecei a olhar para aquele vidrinho e disse: Deus, eu vou me concentrar nesse buraco desse vidro, porque eu quero ver aonde eu vou enxergar, porque quando eu chego aqui eu vejo tudo aberto, mas quando eu vou olhar por esse buraquinho, eu vou me concentrar no que eu vejo, porque a Bíblia diz que quando estava ali aquele discípulo do profeta, todas as vezes que ele ia, ele não encontrava nada, na realidade já tinha, mas ele não percebia que o que ele via poderia acontecer alguma coisa. Deus já vem te mostrando algo nesses dias, talvez você não esteja nem entendendo, mas Ele já está te trazendo como resposta, e esta noite Ele está te trazendo como uma convicção dessa resposta que Ele vem trazendo sobre a sua vida. As coisas começam a mudar, e de repente eu falando aquilo, olhei, lá Deus me deu uma palavra para o que eu ia ministrar, e senti um desejo de sair de onde eu estava e ir até a igreja. E eu saí, tem a casa, tem outra casa que não é da igreja, e a igreja. E quando eu cheguei de frente para a igreja, eu não quis entrar, porque só tinha mulher, um congresso de mulheres, eu fiquei na frente. E eu via 2 homens que passavam na frente da igreja. E eles passavam com vestimentos de guerra.
E eles iam de uma esquina, e quando chegou na esquina, eu percebi que era duas pessoas espirituais. Porém, quando ele chega numa esquina, eles começam a conversar com as pessoas que estavam sentadas naquele bar. E eles saem daquele lugar, vai na outra esquina, e quando chega na outra esquina, eles param e tem outro bar naquela esquina, e eles começam a conversar, e eu disse: Deus não é espiritual. E quando eles saem daquele bar para voltar, eles não estavam mais com aquela roupa, sabe, de guerra. Agora eles estavam com um vestido grande e cheio de chocalhos no final daquele vestido, descalço e arrastando muita lata. E fez um barulho, orei, repreendi. E quando foi à noite no culto, na palavra, Deus me fez lembrar da visão, e eu comecei a contar a visão. Eu disse: eu vi duas entidades, eu comecei a explicar quem era, e a forma como eles estavam vestidos. Eu disse: olha, um era assim. Eu comecei a descrever, que foi muito clara a visão, eu comecei a descrever quem eram aquelas duas pessoas, e a apóstola da igreja disse assim: apóstolo, eu sei quem são os dois. Esses dois que passaram por aí, que o senhor viu no espiritual, são os dois que começaram que abriram uma casa de materiais para a Umbanda, que estão naquela esquina, ao lado daquele bar que o senhor viu. E eu falei para eles, a palavra que Deus me deu foi que, quando nós conquistamos um território, se nós não povoarmos, vem o nosso adversário e toma conta. Tudo que nós conquistamos, nós precisamos povoar, precisamos tomar conta, porque os poceiros estão batendo a porta para querer o que é seu. As coisas passam, e a gente voltando para o texto, aquela troceira de mato de repente começa a acender, e gera aquele fogo, e de repente aquele fogo diz assim: Moisés. Eu creio, a Bíblia não relata, mas eu creio que ele olhou para todos os lados, menos para aquele fogo. E de repente começa a gerar uma conversa sobre a vida, ou sobre a história de Moisés. Os dias passam e de repente está Moisés e Arão diante de Faraó, dizendo: libera esse povo, que esse povo agora vai ter que ir embora, porque Deus falou que eu era o libertador deles. Não sai. Vem a primeira, vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta. Quando chega na quinta, aí de repente chega Faraó e diz: olha, Moisés, o seguinte é esse: vai-se embora você, vai-se embora sua família, vai-se embora seus filhos, vai-se embora, sabe, vai-se embora, e vai-se embora, e vai-se embora, e vai-se embora, mas os teus animais vão ficar aqui. Aí Moisés disse: não, nem uma unha ficará nesse lugar. A certeza do que tem, diga: eu tenho a certeza do que é meu. Diga: nada fica. As coisas passam, tudo começa a mudar, e de repente vem mais uma prova, e começa a gerar um mover, vem mais outra, e de repente chega Faraó e diz: vai-te embora. Eles vão embora, e no meio do caminho eles param, ficam cansados, vamos descansar, e ele levanta um abrigo para gerar o descanso naquele abrigo. As mulheres, não sei se tinha mulheres grávidas, mas a Bíblia fala que tinha mulheres cansadas, que eram as velhas e os velhos. Então tinha de todo tipo de pessoa, da criança ao adulto, tinha inúmeras pessoas. Só que quando Moisés dá uma olhada para um lado, ele percebe que tem muita água. E ele olha para aquela água, e de repente, quando alguém anuncia a ele: Moisés, Faraó está com seu exército acampado lá, olha as tochas. E eles olham para as tochas, começam a ficar preocupados. Aí que ele fica aquela sensação: e agora o que nós vamos fazer? Agora o que é que nós podemos fazer para tudo mudar? E como graças a Deus, Moisés não estava numa geração como essa que nós estamos vivendo, a geração controle remoto, que a gente quer tudo de resposta certa, e é por isso que tem tanto problema de saúde, tudo por causa de um controle remoto. Ninguém mais quer se mover para fazer algo, tudo é: vem cá,
vem cá, paradinho no seu cantinho. Então ninguém mais quer se mover, nem dentro de casa. Então é mais rápido. Aí eu penso que naquela hora Moisés pega o smartphone, corre para um cantinho sem ninguém ver e bota na resposta rápida: Senhor Google, Google, por favor, como é que eu faço para sair desse lugar com esse povo? Vem as respostas. E olha que o Google às vezes é mentiroso, hein? É ou não é? Já aconteceu com você? Tem vezes que a gente escuta assim alguém falar de algum tipo de doença que a gente acha que tem, que quando vai olhar no Google a gente já conta os dias para morrer, começa a pedir perdão a todo mundo porque quer ir para o céu. Aí quando vai para o médico faz o inverso daquilo que a gente criou, porque o Google nos ensinou. Agora imagina Moisés com o smartphone na mão, dizendo assim: Deus, o que é que eu devo fazer, Deus? Aí Deus fala: vamos, aí, resposta 1, vai nesse site e vai te dar um tutorial. Resposta, entra no YouTube para ver o que foi que aconteceu, que você vai aprender tudo direitinho. Você quer aprender alguma coisa? Vai lá no YouTube. Ah, faz de conta, tem alguém que já conseguiu atravessar esse mar. Então vai lá no Pinterest, que vai lá, está dizendo passo a passo, até como você mudar. Ou então vai lá num Canva, que já vai ter, já, como vai ficar você depois que passar desse mar. E Deus chegou para ele e diz: olha, não é por nada, mas o que é que você tem? Eu tenho essa vara. E eu penso que Deus chegou e disse assim para Moisés: Moisés, mas o que essa vara serve para quê? Para que você está com essa vara? E todas as pessoas que caminham no deserto, ele caminha com uma vara. Diga comigo, vara. Por que caminham com vara? Por causa das pestes da noite e do dia, os escorpiões, as cobras, as serpentes que se levantam. Então, por causa dessas serpentes, que é diferente de cobras, porque lá em Israel fala, ou no deserto fala, que cobras são aquelas que vivem em ninhos. São várias cobras pequenas que vivem em ninhos, que na hora que se sente que vai ser atacada, elas saem, mas ela não ataca, mas dá medo. Então com a vara espanta, com a vara bate, né? Eu já tive o prazer de algumas vezes nas caravanas, a gente quando vai para Israel, passar por partes desse deserto, no deserto de Judá. Então a gente passa e lá ele chega lá e diz: mas Deus, o que eu tenho é só essa vara. E o Senhor disse: faz alguma coisa. E o que é que eu devo fazer? Toca nessas águas, e quando você tocar, você vai ver o que vai acontecer. Se der certo, você passa com esse povo. Se der errado, você morre por causa de Faraó. Foi isso que Deus falou? Não. Toca nas águas. Moisés vai, toca nas águas, passa aquele mar, as coisas começam a mudar. Miriam já chega e diz assim: cadê o ministério do louvor? Está aqui, bora adorar a Deus, bora provocar agora Ele, porque agora é uma conexão diferente. E ali foi Moisés, agora somos nós. Moisés fez para ele, para que acontecesse, e nós agora vamos celebrar de um acontecido. Agora nós não vamos adorar a ele para que ele venha, nós vamos adorar a ele porque ele veio. As coisas passam, o tempo passa, o povo começa a reclamar e começa a vir comida. Aí de repente Deus diz assim: olha, Moisés, vamos organizar um tabernáculo. E organiza aquele tabernáculo, tudo porque Deus queria uma conexão. Diga comigo, conexão. Tudo que Deus queria, uma conexão. Então Deus prepara tudo, o povo se organiza, libera, tudo fica bem gostoso, um movimento bem diferente. E daí então a Bíblia fala, se eu não estiver enganado, no capítulo 33 ou 23 de Êxodo, que todas as vezes que Moisés saía era porque ele preparou uma casinha muito engraçada, que não foi igual aquele noiado que escreveu essa música, talvez você não saiba, mas essa música é uma casinha muito engraçada, que não tinha teto e não tinha nada, ninguém sabia andar nela não, porque na casa não tinha chão. Na realidade foi um noiado castelano que escreveu essa música. Só que, o que é que acontece? Moisés tinha uma casa que ela era muito engraçada, e Moisés entrava nessa casa separada das outras casas, ou por que não dizer como a Bíblia, ele tinha uma tenda, que ele preparava uma tenda que era diferente das outras tendas, porque nas outras tendas o
pessoal celebrava, o pessoal adorava, o pessoal clamava, o pessoal fofocava, de tudo acontecia. Aí Moisés decidiu naquela tenda, que não era uma tenda, que era o tabernáculo, ele corria para aquela tenda, e quando ele chegava naquela tenda, ele tinha uma conversa com o Criador, aquele que o salvou. Houve um nível de conexão dos céus para com ele, que quando aquele dos céus chegava na terra, conversava com Moisés como amigo. Nós dois. Agora não era mais o cajado nas águas, agora não era mais aquele fogo que acendeu naquela troceira de mato. Não, agora não era mais Faraó e ele discutindo com Faraó. Agora eram duas pessoas na tenda, que uma entrava e não tinha mais ninguém, de repente eram duas, e os dois, um para o outro, dizia: nós dois. Não se preocupa, você vai ter experiências de nós dois. Você crê nisso? Esse é o tempo de Deus, para um nível de conexão de nós dois. Entenda Deus falando para você: nós dois. E no nós dois há segredos. E dali Moisés, ele conversava com o pai como amigo. E era algo tão gostoso, aquela amizade, que quando Moisés saía, agora imagina um gago falando. Eu estava, como falei a semana passada em Cuiabá, eu estava o tempo todo caminhando com 2 gagos, Alexandre. De nada eu estava tomando um café, no café da manhã no hotel, e eu, o que é isso? Nada não. E eu tenho uma facilidade de sair assim, sabe, com muita, não chegue perto de mim com sotaque que eu já puxo igual a você. E daí é que acontece, o sotaque deles era o quê? Gago. E tinha um deles que ele faz, não vou nem imitar para depois no meio da mensagem eu imitar, não sair. O que é que acontece? As coisas começam a passar, e agora Moisés, gago, saindo daquela tenda, olhando para uma multidão, porque a Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda do encontro, não era no tabernáculo, era na tenda do encontro. Esse lugar aqui é muito gostoso, mas tem um local de encontro de você com Deus que é totalmente diferenciado. E aonde é? Não sei, mas o lugar que a Bíblia fala que era de Moisés era a tenda, que ele chamou a tenda do encontro. E quando ele chegava naquela tenda, que ele começava a adorar a Deus, não sei se ele cantava, porque gago cantando não fica gago, né? Não sei se ele queria conversar ou alguma coisa parecida, mas sei que quem conversava com ele entendia ele e dizia: nós dois. E eu acho que esse nós dois já era tudo. E a multidão esperava Moisés sair da tenda para anunciar o que o seu amigo trouxe para ele. Não era Deus, era seu amigo. Mas entre os dois tinha um que na minha época de criança dizia: você é sem vergonha, que chama-se, o nome desse garoto, Josué. Porque a Bíblia diz que aquele sem vergonha ficava ao lado da tenda, assoviando ou cortando cana e chupando. Era isso não, ele queria escutar o que era a conversa dos dois. Quando todo mundo ia saber, ele já sabia. Olha o interesse do menino. Sabe qual é um dos grandes problemas nossos nos dias atuais? É porque nós perdemos o interesse com aquilo que está projetado nos céus sobre nós. E o interesse daquele menino começou a mudar a vida dele. O tempo passa, e na hora que o tempo passa, tinha inúmeros homens fortes de exército, tinha inúmeros homens fortes e valentes diante de uma multidão, tinha os cabeças da tribo que tinha nome, tinha Arão que sabia de tudo e vivia com tudo na experiência de Moisés. Aí Deus diz: Josué, ô Josué, tem alguma coisa aí com você? Não, vem cá, chegou sua hora. Aquela conversa que você ouvia, agora você vai conversar comigo aqui dentro. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita conversa que você ouviu,
que veio através de profeta, que veio através de revelação, que veio através da palavra, mas esse é o tempo determinado pelos céus, que nesta conexão vai ser nós dois. Você crê nisso? A palavra é boa demais, a profecia é boa demais, a revelação nem se fala, mas esse é um tempo que não é para eu apenas ouvir daqui do lado de fora. Agora chegou o tempo de eu sentar, eu sentadinho na minha maior alegria, o meu amigo sentado ao meu lado e dizer: nós dois. Então, as coisas passam e na hora que ele falou: olha, Josué, agora será nós dois, eu penso que Josué fez qualquer tipo de expressão para com Deus, e quem sabe naquela expressão ele diz: seja forte, para você ser meu amigo, se for frouxo, não vai em frente. Seja forte, porque se você conseguir ser forte, vai gerar um nível de coragem sobre você, que quando você temer, eu estou contigo. Que quando você pensar que as coisas vão apertar, eu estou contigo. Quando eu te colocar no meio do fogo, escuta, pá, pá, o que é isso, Senhor? Sou eu abrindo caminho no meio do fogo. Sou eu que projeto. Não, mas o Senhor quer dizer que eu vou passar no fogo? Se você vai passar, não sei, mas que eu vou te colocar, eu vou. Eu vou passar pelas guerras. Se você vai passar pela guerra, eu não sei, mas que eu vou te colocar nas guerras, você vai. Então, ele começa a receber uma instrução. E sabe o que é o gostoso quando eu entendo de Josué capítulo 1? O gostoso de tudo é porque Josué, quando escuta tudo de Deus, ele não fica dizendo assim: mas quem tu és, Senhor? Porque a experiência que ele percebeu que Moisés viveu era a experiência que ele tinha certeza que no ladinho da tenda ele ouvia. E deixa eu te falar uma coisa: ninguém que está do lado de fora quer estar o tempo todo do lado de fora. Ele no seu coração, lá no seu íntimo, quer ter a mesma experiência daquele que está aqui dentro. E se não partir de nós uma experiência de ter com o Pai, de mano a mano, de nós dois, está faltando alguma coisa. Porque todo nível de conexão que vem de cima a baixo precisa daquele que vamos nos juntar. Esse caixa só funciona se estiver conectado. Essa luz só funciona se estiver conectado. Se você for lá e desligar o disjuntor geral, desconectou tudo. Precisa de algo para se mover. Precisa de algo para se acontecer. Aí de repente Josué dá uma olhada para um lado e dá uma olhada para o outro. Ele diz assim: eu vou fazer diferente do que muito tempo eu passei. Aí Josué dá uma olhada, quem sabe ele passa no seu cavalo ou passa a pé, a Bíblia não relata como foi que aconteceu, mas ele passa anunciando para uma multidão que iria começar um jejum. Vamos fazer um propósito, porque nós vamos nos preparar nesse propósito. E eu penso Josué dizendo, para Moisés foi muito bom gerar um nível de conexão de cima para baixo com ele. Porém, ele não conseguiu expandir para o povo, e o que aconteceu? Morreu. E o que Deus queria não era apenas ele e Moisés, o que Deus queria era ser amigo de todos. A mesma conexão com Moisés queria ter com todos. Aí o que foi que Josué entendeu? Se ficar nós dois, na hora que eu disser, cheguei na terra prometida, bailei, vai levantar outro porque eu fui embora, igual a Moisés. Tudo que Deus prepara em níveis de conexão, Ele está dizendo, nós dois, para os dois. Tem uma criança na igreja, eu não sei, ele tem seus 5 para 8 anos, Bill é mais ou menos isso, né, filho do barbeiro, entre 5 para 8 anos, e ele chegou para mim e disse assim, o AP, ele desse tamanho, ele é bem empolgado. Aí ele disse, o AP, eu disse, me tira uma dúvida. Eu olhei para a cara dele assim, ele com aquela expressão, eu disse, fale meu filho. Ele é bem colado comigo. E ele disse assim, por que o senhor fala tanto de discípulo? Isso para levar essa criança a entender agora o que é discípulo, vai ser um pouco difícil. E eu sentei com ele,
E o pai dele estava, bora, apóstolo, não ligue para esse menino não, que ele vem com as perguntas que não tem nada a ver. Não, deixa eu vir cá, deixa eu ouvir ele. E ele chegou para mim e disse assim: eu não quero ser discípulo, eu quero ser seu amigo. O que eu estou falando para você, eu tenho vontade de chorar quando eu me expresso dessa forma. Quando ele disse: eu quero ser seu amigo, apóstolo, não quero ser seu discípulo. Na hora que ele me respondeu dessa forma, a lágrima caiu, e eu lembrei de quando Jesus estava sentado com seus discípulos e disse assim: alguém há de me trair. E se você ler Marcos, você vai ver que todos os discípulos disseram assim: eu, Senhor. O sentimento de traição já estava no coração de todos, sobrou para Judas, mas o sentimento de coração estava por todos. E eu disse assim, na hora que eu lembrei desse texto, eu disse: mas se fosse amigo, eles iam dizer: nós estamos contigo para o que der e vier. Eu guardei isso no meu coração, venho guardando desde o dia que a gente conversou. Eu venho preparando um estudo sobre isso. Na realidade é um começo de um livro que eu estou começando a escrever só sobre amigo, e eu comecei a pegar alguns pontos, e eu disse assim: Deus, olha, o segredo de Josué é porque ele queria ser simplesmente teu amigo, e o amigo que o Senhor constituiu com ele, não era uma amizade apenas de, é só nós dois, e só nós dois, não, somos nós dois, e vamos ganhar amigos. Toda conexão envolve amigos. Se você trouxesse os seus amigos nesta noite, não tinha lá cadeira vazia. Talvez os seus discípulos teve alguns afazeres, mas os seus amigos iriam lhe responder. E o que é que acontece? Josué diz: olha, vai ter uma conexão que vai ser eu e Deus, não, agora vai ser todos nós. Todos nós vamos estar agora em um nível de conexão com Deus. Mas como assim? Ele é Deus, e é esse Deus que vai gerar uma conversa com nós dois. Agora o interessante é que não eram os nós dois, agora eram os nós dois. E como que vai acontecer isso? Vamos preparar um jejum, e prepararam o jejum. E quando organizaram tudo, os sacerdotes pegaram a arca, colocaram a arca no ombro e vamos lá. E quando pisaram nas águas do Jordão, a Bíblia diz que lá nas campinas do Jordão, onde eles estavam atravessando, a nossa caravana foi algumas vezes para lá também. Interessante, a gente estava tudo certo para sair agora dia 22, quinta-feira, nós iríamos sair com 35 pessoas na nossa caravana para Israel, que é a primeira após a pandemia, depois do que é acontecido, e a gente pensou: e agora? Já temos 2 caravanas formadas para o ano que vem. Agora é que o povo quer ir para lá. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que estão lá, quando você pergunta: vocês querem voltar? Diz: Deus que me livre, no meio de toda a guerra, aqui ainda é o melhor lugar de paz e de presença do nosso Pai. Alguma coisa acontece lá, que quem sabe aqui no Brasil não acontece. Então as coisas começam a mudar, tudo começa a se mover, e a gente respira fundo, e de repente chega lá aquele jovem dizendo: agora segue vocês, os sacerdotes passando lá e pisando nas águas, e as águas estavam na maior altura na época, porque era inverno. E o que é que acontece? Elas param, se abrem e eles começam a passar. De repente, quando o povo começa a passar, Josué grita: ei, cada um de vossas tribos, pegai 12 pedras, porque vocês vão escrever um memorial, porque isso não pode ser esquecido. Uma criança de 13 anos sabe o Pentateuco de frente para trás e de trás para frente. Todo judeu em Israel, homem com 13 anos, ele sabe todo o Pentateuco, ele sabe de Malaquias a Gênesis, que é o contrário. Ele sabe de Malaquias a Gênesis, recitando como a gente recita aquela série que a gente assistiu e gostou, e vai contar o spoiler de tudo que aconteceu. Então eles sabem de tudo. Com 18 anos, ele não domina apenas, com 17 anos, ele não domina apenas o Pentateuco. Agora ele pode carregar o Torá nos seus braços. E para que isso aconteça, eles recebem um batismo chamado Shekvá, que eles passam nas ruas, os pais celebrando, porque ele agora pode carregar o Torá e ter o Torá para ler. Então as coisas passam. Agora imagina, né,
Eles passando, guardando um memorial, passando por aquele mar, aí chegam no outro lado, aí Deus diz assim: chegaram na terra prometida. Vamos festejar. E quando estavam todos bem, quando estavam todos festejando, aí de repente, olha mais na frente e encontra lá na frente o que nós escutamos e sabemos e que lemos, a história de Jericó. Aí Deus diz assim: Josué, os meus amigos, se permanecerem nessa terra como estavam antes do rio, a terra não se acaba, mas eles vão morrer na terra mais rápido do que seus pais. Desculpe minha expressão, mas eu penso que Josué coçou a cabeça assim. Aí disse: Deus, não é por nada não, mas não estou entendendo. Josué, eu preciso resetar a mente desse povo. Eles chegaram na terra prometida, e eu falei para eles que eles vão morar na casa que eles não construíram, que eles vão colher de uma plantação que eles não plantaram. Josué, eu falei para eles, através do meu servo Moisés, que para gerar esse nível de conexão, eu vou dar para eles o que eles não tinham. Vai ser soprado o vento do norte, mas o vento do oeste, aquele vento quente, vai chegar. E se eles estiverem com a mentalidade de lá de trás, na hora de não dar, eles vão todos reclamarem novamente. Aí Josué disse: está certo, e aí o que é que nós vamos fazer, Deus? Aí Deus disse: está vendo aquela muralha? Ali por trás tem um povo, e aquele povo é mais forte que vocês, mas eu vou enfraquecer eles naquilo que eu vou fazer com eles. O quê? A gente sabe que foi lá, levou os espias, se prepararam todo, e de repente Josué passa no seu cavalo, a pé, não sei, e dá uma olhada para os chefes de tribo e disse: a partir de hoje nós vamos dar 7 voltas, uma volta por dia, naquela muralha. Aí eu penso que o tecladista já pegou aquele teclado que bota aqui assim, né? Que fica pendurado. Qual é o nome daquele teclado? É um nome parecido. Aí já estava nele. Aí chega a turma da Alfaia. Aí já chega a turma lá de Miriam, cada um com seu pandeiro. E eu penso que os anjos no céu dizem assim: Deus, não é por nada não, mas para que isso? É porque eles entenderam que para toda conquista precisa de barulho. E quem gosta de barulho está aqui, viu? Para toda conquista é preciso ter barulho. Aí eu penso que Deus olhou para os anjos e disse: não é que é verdade, mas quando tiver a conquista, eles ainda não conquistaram. E o Senhor vai fazer o que, Deus? Aí eu penso que Deus olhava para os anjos e dizia: esperem, porque lá em Hebreus fala que existe anjos, uma classe de anjos que trabalham a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Entenda que tem uma classe de anjos nos céus que todo dia olha para você dizendo assim: eu só estou aqui porque é para te servir. As coisas passaram, aí Josué dá uma olhada para aquele povo e diz: olha, para tudo, porque para tudo, e eu vou abrir a boca de vocês, vou abrir os ouvidos de vocês dessa forma. O quê? Esse primeiro dia, todo mundo caladinho. Nós vamos dar uma volta, e nessa volta nós vamos caminhar em média de 3,5 km, calados. Aí eu penso que se tinha alguma mulher no meio, disse assim: Ave Maria, não acredito não que eu passar esse tempo todinho calada. Aí as crianças: ô mãe, cala a boca. Não, cala a boca. Aí, é porque eu quero. Cala a boca, você não quer nada. Eu lembro quando eu ia para a igreja, quando eu era pequeno, a minha mãe dizia assim: xixi e água é em casa. E eu lembro quantas vezes eu sentava na cadeira do lado dela, abria a boca, pegava no sono, terminava no amém. Porque se eu tivesse acordado, menino tem a vontade de andar para lá e para cá. Não sei se aqui é assim, na igreja continua do mesmo jeito, é menino adulto também, não é? Então, de todo mundo, então, aquelas crianças tudo aperreando, agitada, aí, de repente, Moisés, olha, Josué dizia: cala a boca, ninguém faz nada, porque hoje nós vamos
passar em silêncio. Aí quem sabe tem alguém que gosta mais de fazer aquela pergunta, né? Mas por que, Josué, nós vamos ter que... Tem alguém aqui? Sim? Creio que não, né? Que quando a gente fala alguma coisa, a liderança fala, eu quero saber por quê. Tem algum texto bíblico para me confirmar o porquê que o senhor está dizendo isso? Eu sou crente, viu? Daqui a pouco eu vou ler, quando eu começar a pregar, eu vou ler o versículo para você. É só a introdução. Para depois dizer, menino, o apóstolo daquela igreja veio, foi lá, passou meia hora falando, nem a Bíblia leu, não é crente em nada. Ah, para lá, rapaz. Aí o que é que acontece? As coisas passam, tudo começa a se mudar. Aí Josué diz assim: olha, eu tenho uma palavra de Deus para a vida de vocês. O que é? No último dia eu falo. E Deus dizendo: Josué, descobri a fórmula ou a forma de resetar a mente desse povo. Aí eu penso que se Jesus já pudesse falar no céu, olha, quem dera fosse assim, né? Isso é a gente falando como homem. Aí Jesus dizendo assim: olha, Pai, lá na frente eu vou ensinar aos meus amigos, não discípulos, aos meus amigos, que o que preenchem, o que alimentam eles, é o que sai da boca deles, não o que entra. Aí eu penso que Deus, é verdade isso, meu filho? Aí Jesus, é verdade, Pai. Aí chega para o seu amigo Josué e diz: Josué, não é por nada não, mas que o que alimenta é o que sai, então bora resetar a mente deles como caladinho. Deus conseguiu resetar a mente daquele povo. 7 dias, cada volta, olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim: tem hora que precisa, diga assim, não é por nada não, viu? Diz assim para ele, não é por nada não, mas tem vez que você fala demais. Eu que o diga. O cara chega cansado do trabalho e a mulher está em casa. O cara doido para dar um cochilo e ela telelei. E se tiver menino pequeno, não, porque não sei o que. Tu não está me ouvindo não, é? O cara já está para lá de Bagdá dizendo: tô. O que não sabe, mas quem está ouvindo está. E vai. E Deus conseguiu resetar a mente daquele povo naqueles 7 dias. O povo se calou, passou, venceu. E o mais gostoso de tudo, eu vou falar algo que você sabe, mas eu quero te trazer como lembrança. A única vitória de Josué, que venceu a batalha, que enxergou todo o despojo da sua batalha, de um povo, que não levaram nada, foi de Jericó. Ninguém de todos os hebreus teve o direito de pegar uma moeda de prata, um cacho de uva. Ninguém. Sabe por quê? Porque ali era a primeira vitória de Josué na terra prometida, e ele entregou a primeira parte para Deus. Nas suas batalhas, você entrega a sua primeira parte para Deus? Nas suas vitórias, você entrega a sua melhor parte para Deus? Existe generosidade e existe a entrega aonde eu estou trazendo o meu dízimo. Passa o tempo, Josué vence as batalhas, começa a gerar uma palavra, e agora, como eu sou crente, eu quero ler a Bíblia com você, lá em Josué, capítulo de número 20, Josué, capítulo de número 24, e eu quero ler com você o versículo 24. Josué 24, você está com sua Bíblia, ou aqui tem um cara bonito ali, que pelo menos todo dia minha esposa diz: bom dia, meu lindo. Onde ele está? Meu pai do céu, que alegria, rapaz. Josué 24, versículo 24, que diz assim: e disse o povo a Josué:
serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. E assim naquele dia fez Josué uma aliança com o seu povo e lhe pôs por estatuto um direito em Siquém. Isso depois da separação das terras. Tudo começa, vai aparecer a hora aqui de eu terminar agora não? Eu não estou preocupado com hora não, viu? Quem mora mais longe aqui sou eu e Alexandre, o pastor que está ali comigo, o pastor Alexandre, nem apresentei, um pastor da nossa igreja, né? E a gente é que mora mais longe de vocês, eu acho. O que é que acontece? Daí então Josué começa a criar uma forma diferente, porque agora estava na sua velhice, estava na sua canseira, não estava mais na sua força, agora estava já nos seus limites, e eu quero trazer uma ministração nesta noite com o seguinte tema: coragem para vencer novos desafios. Olha para a pessoa que está do teu lado, isso é com você que ele está falando, hein? Diga assim: coragem para vencer novos desafios. E a gente começa a ver quais são esses novos desafios, e para viver esses novos desafios, precisamos compreender que existem fundamentos que foram liberados através de uma palavra. Os fundamentos que foram preparados sobre nossa vida através de uma palavra. Lembra de quando lá no capítulo 1 de Gênesis, a partir do 3, depois que Deus disse assim, quando não havia nada, o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. O versículo 3 começa dizendo: e disse Deus, a palavra veio sobre ele. A herança começou a ser posta sobre a terra através da força de uma palavra. Quando Deus ele chega e pega a argila e começa a preparar aquela argila e organizar ela para dali se formar o homem, a Bíblia diz, eu quero que você já leu isso, que Deus se curvou, e na hora que ele se curvou, ele pegou das suas narinas e soprou nas narinas do homem. 70% daquele sopro chama-se partículas de água. Nosso corpo é afundado, posso dizer assim, por 70% de água. Deus ele vem dar aquela expressão e começa a chegar a água sobre o corpo, as coisas começaram a mudar, e os fundamentos de posse, por causa da palavra, a herança começou a se existir, porque uma palavra foi liberada por alguém. E eu tenho certeza que você carrega uma palavra sobre a sua vida. Eu tenho certeza que você carrega um ministério sobre a sua vida. Eu tenho certeza que você carrega, nem se for uma profecia de ontem, eu não sei qual foi a data, mas se você está aqui nesta noite, é porque houve uma palavra escrita sobre a sua vida, e essa palavra encontrou forma na sua forma. Você pode ser baixo, alto, magro, gordo, um pouco para a lateral ou um pouco para frente, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus encontrou uma forma na sua forma. Deus mexeu na sua forma uma forma, e essa forma Ele começou a preparar como uma herança sobre a sua vida. E daí a gente começa a perceber que esse homem chamado Josué, ele trouxe sobre a sua vida uma palavra de posse, e que esta palavra de posse o começou a deixar ele diferente. Por quê? Porque havia uma conexão vertical sobre a vida dele. Toda vez que eu escuto ou falo essa conexão vertical, eu lembro na minha época eu acho que era a terceira série, agora já mudou os nomes agora, né? Mas era a terceira para a quarta série, ainda não era ginásio. E por mais que a professora falasse sobre horizontal e vertical, eu não entendia. E eu lembro que chegou um carteiro lá do bairro que gostava muito de chegar no colégio, e ele entra lá e diz assim: olha, eu quero só falar para vocês que ainda não entenderam o que é vertical e horizontal, porque eu trabalho na horizontal. Entendeu? Aí ele era aquele cara que dizia que era crente e dizia assim: mas existe alguém que trabalha na vertical.
mas eu só consigo trabalhar no horizonte. Nunca mais eu esqueci ou troquei o vertical por esse horizonte. E a professora passou o ano todo, porque vertical e horizontal, e toda vez que eu chegava lá em casa, eu, mãe, porque tudo está horizontal, porque é de cima para baixo. Glória! Para aprender, meu filho, aleluia! E é assim, você vai aprender, na escola vai, ler a Bíblia. E ela me fazia ler a Bíblia para aprender o que tinha na escola. Diz que se essa sabedoria não entrar na sua mente, o que o homem ensina nunca vai entrar. Daí então começa o nível de herança que é liberado sobre a vida daquele homem chamado Josué. E a herança que começou a trazer sobre ele os fundamentos de posse, dentro de um texto, ou dentro até mesmo de um tema que nós falamos, que é uma coragem para viver novos desafios, e essa coragem que nos faz vencer novos desafios. Em primeiro lugar, é não ser remisso, mas nós precisamos realizar a vontade plena de Deus aqui na terra. Lembra de Moisés na tenda que eu falei? Ele só conseguia ter um nível de conexão porque ele conversava com aquele que era seu amigo. Eu só consigo compreender quais são os planos de Deus sobre a minha vida se eu entrar naquilo que eu sei. Bora lá. Eu vi que tinha um grupo de dança que estava aqui em cima e teve algumas que antes estavam aqui embaixo. Quem estava aqui embaixo estava mais espontâneo, mas quando chegaram aqui em cima precisavam de uma conexão horizontal. Eles precisavam fazer o mesmo gesto. E se você olhar para uma ou duas pessoas e se não fizer o mesmo gesto, já fica diferente. Não precisa nem de duas, de uma que esteja na frente ou alguém que esteja atrás, e mudar. Na hora que mudar, tudo começa a se torcer, porque o nosso olhar não vai enxergar as outras que estão acertando. Vamos começar agora a observar aquela que está errando. E o que acontece muitas vezes dentro de um nível de conexão é que quando nós chegamos na presença de Deus, nós não temos coragem de falar quem nós somos para Ele. E muitas vezes usamos uma palavra, que me perdoe a expressão, chamada hipocrisia, quando diz assim: Deus, tu já sabe de tudo. E a Bíblia diz que quando nós confessarmos os nossos pecados a Ele, não é quando a gente fala que Ele sabe de tudo, mas quando eu confessar quem eu sou, na minha fraqueza e na minha força, haverá um nível de perdão, e esse nível de herança será posta sobre a minha vida, e essa conexão vai me levar a caminhos mais altos. E muitas vezes nós não conseguimos chegar em lugares mais altos, porque nós não temos coragem de chegar para Deus e falar quem nós somos. E eu preciso, nesse tempo que nós estamos vivendo, se você acompanha as matérias, a maioria dos nossos repórteres brasileiros, tudo contando uma história bem diferente, algumas coisas falando de verdade, alguns lugares que nós procuramos, não é? Eu digo isso porque eu tenho uma conexão horizontal, já estava trocando, horizontal, com algumas pessoas lá em Israel, e eles me contam uma história que aqui é o inverso. Eu converso com 3 pessoas todos os dias que moram lá. Todos os dias eu tenho um colega lá, que ele é brasileiro, trabalha lá no Jardim do Túmulo, e ele faz filmagem no túmulo em Jerusalém. E eu fico dizendo assim: João, não é por nada não, mas cadê a guerra? Aí ele diz assim: se a guerra não estiver em Gaza, a guerra está no Brasil. E aí vai. E o que é que mostra o nosso Brasil? O nosso hino nacional errado. É o que mostra. E o que é que acontece? As coisas começam a mudar. E Deus dizendo assim: eu tenho uma palavra sobre a sua vida. E se você entender que eu tenho uma palavra que é dirigida sobre a sua vida, você vai tomar posse daquilo que você sabe que você tem. Eu só consigo tomar posse de algo se eu souber que eu tenho direito a ele. Se eu não souber que eu tenho direito, eu vou tomar posse de quê?
E muitas vezes nós perdemos o ninho da meada, podemos dizer assim, ou perdemos a proporção do que Deus tem liberado sobre nossa vida, porque nós nem sabemos o que é que nós temos direito. Então vou procurar o quê? O que o outro procura. Eu vou começar a andar como o outro anda, eu vou respirar como o outro respira, eu vou começar a perceber como aquele percebe. Por quê? Simplesmente porque eu não consigo entender o que é que eu tenho direito. Romanos capítulo 12, versículo 11 e versículo 12 diz assim: no zelo não sejas remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aí o 12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Ao 13 diz: compartilhai as necessidades dos santos e praticai, sabe, essa hospitalidade. Eu servir ao meu irmão, eu servir ao meu amigo. Que gostoso, Alexandre, quando nós chegamos ali na frente e aquele cara grandão olhou para a gente e já deu uma... que barba, apóstolo, vou tirar amanhã. Só não tirei hoje, porque no vídeo, quando eu estava vendo, eu estava de barba. Eu disse, quem é aquele cara que é diferente do vídeo, né? O cara fica diferente, ou fica com a cara redonda, ou fica com a cara... Não é? Então vai ficar uma mudança, não, vou pelo menos chegar como estava no vídeo, já de barba, pá, mas eu estava certo em tirar hoje um propósito que eu fiz com Deus. Então as coisas começam a passar, eu começo a compreender que eu preciso ser perseverante na oração, para eu entender o que eu tenho direito, para entender o que eu vou tomar posse, para eu entender o que é essa conexão. Eu só consigo provocar esse nível de conexão sobre a minha vida se eu souber o que tem lá em cima, que eu não estou embaixo. Eu só consigo convidar você para ir na minha casa se eu te conhecer. Se eu não te conhecer, eu não te chamo. Bora lá, a gente está no trânsito e de repente a gente para, aí desce do carro, bate na porta do outro carro, o cara já olha espantado com medo. Se for o policial, tiver uma arma, já pega a arma, que já pensa que é um assalto na nossa cidade, é ou não é? Não é? Então a gente já vai, mas quando o cara, porra, não, é porque eu quero te convidar para domingo almoçar lá em casa com minha família. Quem faz isso? Com um estranho? Ninguém. E o interessante é, sabe o quê? Que a Bíblia diz que Jesus, com 30 anos, ele começou a andar lá na Galileia e olhava para os garotos e dizia: segue-me. E o que acontecia? Eles deixavam o que estava fazendo e seguia. Mas quem é esse cara aí? Não sei, mas assim tem algo diferente na vida dele. Quem sabe está faltando algo diferente na nossa vida, para a gente olhar para um estranho e o estranho dizer assim: você vai para onde? Eu disse: eu vou para a igreja, deixa eu ir contigo. Tá bom para os estranhos, não, para o nosso amigo, quando a gente estiver descendo no elevador, quando a gente estiver entrando no carro, no estacionamento, aonde nós estivermos, as pessoas olhar para a gente e dizer assim: você vai para onde, meu amigo? É que eu vou ali para uma célula, eu vou ali para um discipulado, eu vou ali para a minha igreja, e de repente dizer assim: deixa eu ir contigo. Vai chegar esse tempo na sua vida. Chegou esse tempo nessa casa. Eu estou falando como uma voz apostólica. Chegou esse tempo sobre essa casa, das pessoas começarem a entender que precisam chegar aqui para perceber que aqui há a presença do Espírito Santo sobre vocês. As coisas começam a passar, e quando eu percebo que, em primeiro lugar, eu não posso ser remisso, eu tenho que realizar a vontade plena de Deus. Em segundo lugar, eu preciso pôr meus pés apostólicos, profeticamente, na minha herança. Você sabe qual é a sua herança? Ah, apóstolo, eu sei que quando eu morrer eu vou para o céu. Então você quer ir hoje para o céu? Não é sua herança? Isola. Eu não quero ir hoje não. Na minha época de menino estava assim, ó. Não sabia o que era estar amarrado, né? Então, ó, vai, rapaz, desola, Deus que me livre, vai que tua palavra seja verdade. Você foi desse... não, que é todo mundo novo aqui, não foi desse, não sabe o que é isso não, né? De isola, de segurar assim. Agora é mais fácil dizer: está amarrado, Satanás. Sai dele.
O próprio Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, deixasse que Satanás se andasse no teu ouvido, foi? Imagina nós. É ou não é? Aí o que é que acontece? Eu preciso compreender que eu preciso colocar os meus pés apostólicos na minha herança. Mas eu só consigo chegar na minha herança se eu souber o que é ela. Você ora? Oro demais, apóstolo. Você adora? Eu adoro demais, apóstolo. Você lê a palavra? Eu leio, apóstolo. Então, se nós estamos adorando, se nós estamos lendo, e se nós estamos, adorando a Ele, começa um nível de conexão, e esta conexão vai nos levar a entender, porque Ele vai dizer assim: eu vou te contar, olho a olho, onde é a tua herança. E sabe onde é a nossa herança? O nosso propósito, o nosso sonho. A nossa herança é o projeto de Deus liberado sobre nossa vida. Você carrega um ministério sobre você, que seja de dança, que seja de adoração, que seja nos voluntários, não importa qual o tipo de ministério, você carrega o ministério sobre sua vida. Mas eu só consigo entrar nesse ministério se eu perceber qual é a minha herança, porque senão eu vou estar hoje aqui, amanhã aqui, e de repente eu não sei acender e não sei sair som, mas eu sei dar som. Tudo começa a acontecer quando percebemos que os meus pés, os pés apostólicos, eles precisam chegar no nível de dimensão para entender qual a herança de Deus sobre a minha vida. E carregamos essa herança, digo, eu carrego essa herança. Gênesis capítulo 13, versículo 17 e o 18 diz assim: levanta-te e percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a te darei. Aí o versículo 18: e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar no carvalhais de Mare, que não estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Imagina você acordar, e na hora que você acordar, Deus falar assim: bom dia. Se você é um pentecostal, ele vai dizer: paz do Senhor. É assim, né? Porque senão a turma não acredita. Aí de repente você não é pentecostal, aí Deus vai olhar para você, vai dizer: shalom, shalom. Aí você vai dizer: shalom, Deus. Aí quem sabe você é de outra linhagem. Aí Deus vai olhar para você, vai esticar os braços, vai dizer assim: graça e paz, meu filhão. Aí a gente vai dizer: graça e paz, meu amigo, meu pai. Não sei qual a sua linhagem, sei que de todo jeito ele fala. Aí ele diz assim: você está bem? Aí a gente fala: estou bem. Eu conheci um homem que depois do Covid, eu conversando com ele agora lá em Cuiabá, ele disse: apóstolo, eu era um homem super saudável. Ele tem quase 50 hectares de terra de plantação de soja. E ele era aquele que via seus funcionários trabalhar e ele estava no meio. Que eu não sabia, mas tem que medir o talo de soja a cada 15 dias para saber que tipo de grão vai ser. E ele vivia nesse tempo, depois que teve a primeira pandemia, a primeira onda, ele ficou com a sequela, e ele pesava 72 quilos, você tira por aí, hoje ele está pesando 156 quilos. E ele dizia assim para mim: apóstolo, eu me sinto um gordo saudável, porque eu vou para o médico disse que você não tem nada, todas as suas taxas estão boas. E de repente eu fui para o médico essa semana, ele disse assim: imagina, você com 72 quilos e seu coração pulsando, e você agora com 156 quilos, seu coração pulsando para empurrar a gordura que está dentro de você. Você vai morrer. Deus que me livre, disse: não emagreça. Mas como eu não consigo? Ele já fez todos os métodos que tem, menos a bariátrica, mas todos os métodos que tem, e ele não consegue emagrecer.
E ele disse assim para mim: apóstolo, eu dou 3 passos nas minhas terras e faço. O povo me vê e já vai me acolhendo para me levar para casa. Eu não estou bem. E ele começou a me explicar algumas coisas. E eu lembrei nesse texto quando eu estava lendo aqui agora, porque Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, levanta-te, porque na hora que você levantar, você vai percorrer toda essa terra, e até onde você chegar será sua. E Abraão podia, naquela hora que escutou Deus, se ajoelhar naquela hora e dizer assim: Deus, eu vou em espírito. E o Senhor disse: vá. E com seus olhos espirituais ele atingiu lugares que no nosso físico a gente não tem condição de atingir. Quem sabe ele chegou e disse assim para Deus: Deus, por favor, eu quero ir através das tuas palavras. E Deus dizendo assim para ele: então haja luz. Enquanto estava escuro, Abraão não via nada, mas quando Deus disse haja luz, ele viu uma imensidão. Quem sabe, para vivermos os melhores e maiores sonhos da nossa vida, como pessoa, família, igreja, nós precisamos apenas dizer isso para Deus. O que, apóstolo? O que eu não vejo. O que eu não vejo. E Deus falar assim: haja luz. E quando a luz acender, eu vou começar a ver o que os meus olhos não enxergavam. Sabe qual a melhor promessa, ou a maior promessa de Deus sobre nossa vida? É quando tudo clareia e eu começo a enxergar tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Lá na igreja, pastor, eu sou acostumado, quando estou terminando a mensagem, o louvor sobe. Então, para mim, eu não vi ninguém subindo. Eu acho que eu estou muito bem aqui, viu? Não estou passando da hora, que tem um negocinho vermelho ali. Não estou passando da hora, não estou nada. Não estou vendo ninguém aqui, então está dizendo: pode ir, vá, né? Aí uma certa vez eu fui falar isso, o pastor disse: vai, faz isso comigo não, não é, Alexandre? Faz isso comigo não. Mas o que é que acontece? Quando eu começo a perceber que para que eu venha pisar na terra da minha herança, eu só preciso entender Deus nos céus dizendo: haja luz. E deixa eu te falar uma coisa, Deus está clareando, não é um caminho, mas é um horizonte, porque o vertical traz sobre a sua vida um fortalecimento de claridade. Você recebe isso? Então, quando tudo começa a clarear, imagina tudo escuro aqui na igreja, sem nada de lâmpada a funcionar, e alguém vai e acende a luz. Mas eu não tenho, pega lá a luz do celular aí, eu vou enxergar alguma. Agora o louvor vai subir agora, né? Estou ligado, eu entendi o mistério, já entendi. Quando eu comecei a ver o movimento por lá, por cá, disse: glória, entendi. Então, em segundo lugar, eu preciso pôr os meus pés apostólicos e profetizar a minha herança. Terceiro, eu preciso ser fiel, corajoso, para jamais retroceder. Não dependa da sorte. Dizem que o esporte está jogando hoje, tem um bocado de crente apostando, viu? Eu já soube disso, tem um bocado de crente apostando no esporte, porque quer que ele fique nos primeiros, né? O meu time, não sei mais nem onde está, começou na Série A, foi para B, foi para C, disse que está na D, não precisa nem falar o nome do time mais que você sabe, né? Então tem que falar de alguém que está em evidência. Sabe por que fala de você? Porque você tem evidência. Se você tivesse na E, ninguém falava seu nome, é ou não é? Mas quando a gente tem evidência, acabou-se. Se você estivesse indo para um terraço de uma casa, sabe o que ia acontecer? Ninguém ia falar nada. No começo, ia dizer, você soube, depois ia esquecer. Vocês chegaram aqui
Esse é o motivo de muita gente lá fora estar falando. Sabe por quê? Porque essa casa está em evidência. A presença do Pai se manifesta nesse lugar. E o louvor não subiu, graças a Deus. Então bora lá, Josué capítulo... Misericórdia, tu é o primeiro. Eu estava tão alegre ali embaixo, rapaz, ao lado da tua... Mas bora lá, Josué capítulo 15, versículo 13 e 14, diz assim: Calebe, filho de Jefoté, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe tinha ordenado. Mas o Senhor vinha a saber que Hebrom era terra de Arba, era terra de Anak, mas Calebe expulsou 3 reis e assumiu aquela terra. Hebreus capítulo 10, se possível, coloca aqui no telão, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 36 ao 39. Diz assim: com efeito, vocês precisam perseverar de modo que, quando estiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. 37, pois em breve, muito em breve, o quê? Aquilo que vem virá e não demorará. 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradei dele. Ao 39, nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem para ser salvos. Aí a gente volta para o 37, porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá. Deixa eu te falar uma coisa, se você entende o que é o profético, eu quero te falar algo e ministrar um nível de batismo sobre sua vida nesta noite. Você sabe como o profético funciona? Com revelação, com entendimento e com sabedoria. A revelação se chama discernimento. E eu preciso viver dentro do profético, com discernimento, com revelação e com sabedoria. Sabe como nós vamos entender o daqui a pouco? Porque o futuro não é amanhã. Porque quando nós chegamos aqui, foi passado. Porque nós entramos no futuro. Mas para vivermos o futuro, Deus nunca disse assim: eu serei sobre vocês. Sempre Deus disse: o eu sou. Porque Ele sabe, e como Ele sabe, que o futuro não é amanhã. O nosso futuro, ou o melhor futuro da nossa vida, sempre será o nosso presente. Porque todas as vezes que Deus fala, antes dele terminar sua fala, quando ele começou, já foi um passado. Aí por isso que ele diz: o eu sou. Ele nunca disse eu era sobre sua vida, mas eu sou sobre sua vida. E quando nós entendemos o profético liberado sobre nós, quando ele diz assim, no versículo 37, porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá. Eu lembro de uma vez que eu li uma história, eu gosto de ler muita história de uns rabinos, e uma dessas histórias ele estava contando que teve um homem muito sábio, que chegou diante de Deus, guarda essa, tá? Chegou diante de Deus e disse assim para Deus: Deus, o que é um dia para o Senhor? Aí aquele sábio disse que Deus pegou, cruzou os braços assim, olhou para a cara dele e disse assim: quem é você? Eu sou aquele que o Senhor disse que sou teu filho. Ah, então porque você é meu filho, eu vou te responder à altura. Um dia para mim pode ser 1000 anos. Mas Deus, então o que é esses 1000 anos para o Senhor? Aí
Deus disse assim para ele: esses 1000 anos pode ser para mim milésimos de segundo. As coisas passam. Aí Deus olhou para aquele rapaz e disse assim: tem mais alguma pergunta? E aquele sábio disse: tenho sim, Senhor. E ele disse assim: Deus, quanto para o Senhor são 10 bilhões de dólares? Aí Deus olhou assim para aquele sábio e disse: 10 bilhões de dólares para mim são centavos de dólares. E o historiador conta que naquela hora que escutou Deus falando assim, são centavos de dólares, ele se curvou naquele momento na presença de Deus e disse: eu preciso de 1 centavo. Aí Deus disse assim: daqui a alguns minutos eu te dou. Entendeu? Os minutos para Deus podem ser 1000 anos. E quanto tempo será que Ele vai esperar? Não é isso? Muitas vezes nós nos sentimos tão sábios que chegamos diante de Deus com a nossa sabedoria e queremos expressar a Ele a nossa sabedoria e esquecemos que quem nos dá o discernimento no vertical é quem tem discernimento para liberar. Então, antes de eu seguir, Ele já diz: do seu lado eu sou. E quando eu der o primeiro passo, aí Ele diz: aí eu seguro na sua mão e digo para você: não temas. Aí a gente entende aqui o versículo de número 38, quando diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Eu estou com Deus, e Deus diz assim: eu sou. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Aí Ele diz assim: eu sou. Aí a gente dá um passo, e quando a gente der aquele primeiro passo, aí Ele diz: agora eu seguro com sua mão direita. Escuta o que eu estou falando para você: não temas. Está na hora de você ser curado desses fantasmas que estão te atraindo para dentro de um quarto, para você ficar trancado dentro do quarto. Está na hora de você, sabe, respirar fundo, bater no peito e dizer assim: ontem era apenas uma palavra. Lembra do capítulo 1, do versículo 3 de Gênesis? Deus começou dizendo: haja, só isso, haja, e houve. Então, alguns dias atrás, Ele disse para você: você deu o primeiro passo, dei, então eu sou. Ok, Deus, obrigado, mas e agora? Vai lá, e a gente começa devagarzinho ter força para impulsionar para frente. Aí Ele diz: agora eu seguro por sua mão. E deixa eu te falar uma coisa: se os fantasmas da tua vida te falarem que tu vai para o fogo e vai morrer, eu estou dizendo para você que as chamas não vai te pegar. Se os fantasmas dessa época estão dizendo que as águas vão te afogar, que é isso, apóstolo? Sabe o que são águas nos dias atuais? Palavras que soam no nosso ouvido vai nos entristecer. Palavras que chegam como decretos malignos no nosso ouvido para nos levar a andar de cabeça baixa. Ei, eu vim aqui para ser um profeta nesta noite sobre tua vida, sobre esta casa. Eu vim aqui para te dizer nesta noite que todas as vezes que a palavra de maldição chegar sobre seus ouvidos, apóstolo, está repreendido. A palavra não chega. O interessante é que quando ela chega, qual será a nossa posição? Nós não podemos escolher o que chega nos nossos ouvidos.
mas podemos decidir o que chega no nosso coração. Deixa eu te falar uma coisa: está na hora de você andar sorrindo muito, porque um coração alegre começa a deixar teu rosto alegre. Deixa eu te falar, deixa quem quiser te dizer que você está metido, que você está metida, que você só quer ser aquilo, mas olha, levanta a tua cabeça, olha para o teu alvo e enxerga o teu futuro. Aleluia, aleluia. Deixa eu te falar. Aí ele diz assim, versículo 38: porque eu vim aqui nesta noite para te dizer que a coragem que Deus está trazendo sobre a sua vida é para vencer novos desafios, e esses desafios que está chegando é por causa de uma conexão. Se você não tivesse aqui, não haveria conexão, porque não tem conexão com algo que seja travado, paralisado. Mas porque você chegou aqui, os céus estão dizendo: nós chegamos aqui por causa de uma conexão. E quem está em cima decidiu mover com quem está embaixo. E quando começa a mover com quem está embaixo, se você se sentir muito forte, ele vai dar uma lapada no teu fêmur vai quebrar, tu vai precisar ir para o hospital de fraturas, colocar lá, sabe, uma prótese para começar a devagarzinho andar de novo. E ele dizendo assim: não, não pense que você, por causa de uma prótese, está andando devagarzinho. É porque eu estou te ensinando a andar novamente, porque antes você não sabia andar. Cuidado, porque o que eu estou falando não é você ir bater no hospital de fraturas, mas os céus te levar a você dar uma parada para respirar e ter coragem de seguir em frente. Ninguém consegue fugir de quando ele consegue segurar na mão e dizer: não temas. Não retrocede. Você pode ficar em pé junto comigo? Não retrocede. Você abre aqui, por favor. Não retrocede. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa igreja, ela é situada no Jordão. Há 6 anos atrás, eu saí do bairro onde eu morava para morar no Jordão. Se foi por vontade própria, não lembro, mas foi por uma necessidade para tomar conta da minha mãe. E até então, 6 anos atrás, a minha mãe era ótima, mas o médico chegou para mim e disse assim: sua mãe, com 81 anos, ela está, com 86 anos, ela está entrando no estado de depressão na sua velhice. E eu perguntei para o médico assim: doutor, por que o senhor diz isso, que ela está entrando no estado de depressão? E ela disse: por causa da solidão, e a depressão vai levar ela a um Alzheimer. Chamei ela para morar comigo onde a gente morava. Ela não disse: eu não saio daqui por nada, quem saiu foi você, então se você quiser volte. E voltou eu, meu filho, voltou minha esposa e minha filha. Demos algumas coisas na igreja, vendemos algumas coisas, porque eu disse para ela: estou indo para a sua casa, a casa continua sendo sua, quem é de fora é eu e minha família. E a gente está lá até hoje. E hoje minha mãe, depois de 6 anos, com 91 anos, ela é minha filha. Eu dou banho nela, eu troco a roupa dela. Às vezes, quando ela está muito na crise, ela não quer nem que eu chegue perto dela, mas quem arruma ela para ir para a igreja sou eu. Sabe por quê? Porque ela não me vê como filho, ela me vê como marido dela, cuidando nela da sua velhice. O pastor Alexandre está aqui, conhece toda a história. E sou eu que dou banho, ela não quer que minha esposa dê banho. Às vezes ela permite que a minha filha dê banho nela, às vezes ela toma só. Mas quando ela olha para mim e diz assim: meu amor, eu vou lá, ela tira a roupa, eu dou banho nela, enxugo ela, visto a roupa dela. Quando é para a igreja, a gente vai para a igreja. E quando não é, ela quer ficar na calçada sentada, que ela é aquela da classe linha de olho de pombo. Sabe qual é? O olho de pombo. A câmera 24 horas da Avenida Célia Reis. Observa tudo. Meu filho, você nem sabe o que passou aqui hoje. Isso ela nunca esqueceu. Sou eu que cuido dela. Eu lembro de uma vez, ela estava internada no hospital para fazer uma cirurgia. E ela estava numa crise muito grande. E ela
Interessante que no Alzheimer dela, eu vejo muita gente contando história. Sabe qual é a crise dela? Falar da Bíblia. Não é, Alexandre? Ela está aí de prova. Cantar é brincadeira. Eu quero recitar uma prece, que na época, hoje chama de poesia. As poesias que ela fazia na adolescência e falava na igreja. Essa é a crise dela. E uma certa vez a gente estava no hospital, o médico disse: olha, no terceiro dia ela vai entrar em umas crises que você nunca viu, mas não se preocupa, faz parte do processo. E justamente naquela terceira noite ela teve uma crise. E ela passou eu tenho gravado no meu celular, ela gritava de noite lendo salmos, recitando salmos, principalmente Salmos 24. Ela recitava muito Salmos 24, Romanos, quando ela dizia assim: rogo-vos, pois, irmãos. E ela falava gritando. Agora imagina uma sala com 7 pessoas, tudo na mesma idade, um silêncio de 3 horas da manhã, e ela gritando naquela salinha fechada. E eu lembro que eu cheguei para ela e disse: mãe, fale mais baixinho, porque o povo está querendo dormir. Satanás, você não vai impedir a obra que Deus me trouxe aqui para liberar sobre esse povo. Eu disse: então grite bem muito, porque quem quer ouvir agora sou eu. Satanás vai se converter agora. Apóstolo, por que o senhor está falando isso? Porque existe algo na nossa vida que fica guardado aqui, e o Senhor é a porção da minha herança. Se não for Ele, está tudo acabado. Qual a sua porção? Qual a sua porção? E nós chegamos no Jordão, como falaram, e Deus vem ministrando muito no meu coração, que enquanto não se atravessasse o Jordão, era deserto de Egito. Eu e o pastor Alexandre, várias vezes essa equipe já atravessou o Jordão, mas eu quero trazer uma palavra como uma palavra de profecia do Senhor sobre essa casa nesta noite, que quando se atravessa o Jordão, existem alguns níveis, porque quando nós atravessamos o Jordão, nós rompemos com o deserto, e quando nós rompemos com o deserto, nós entramos em um novo tempo. Deixa eu te falar uma coisa: nesses dias vocês romperam com o deserto, e quando vocês romperam o deserto, há um tempo novo que Deus está estabilizando sobre essa casa. Em segundo lugar, quando nós atravessamos o Jordão, nós ativamos a coragem. Diga comigo: coragem. Se você for assim mais ousado, diga assim: Deus pode falar comigo, os meus ouvidos estão claros para isso. Deixa eu te falar que quando nós deixamos de ser escravos, nós começamos a ser realizadores. E quando nós começamos a ser realizadores, nós começamos a ser conquistadores. Deixa eu te falar uma coisa: Deus está te dando ousadia nesta noite, de coragem. E esse nível de coragem que Deus está trazendo sobre a sua vida, Ele está dizendo assim: eu vou te fazer de conquistador. De quê? De quê? Talvez possa gerar essa interrogação sobre a sua mente, e você vai dizer assim: Deus, eu serei conquistador da minha herança. Eu quero orar nesta noite com esta casa, com esse povo. Eu quero orar por vocês, por cada um de vocês, porque haverá um nível de experiências, e essas experiências vai começar a gerar novidades. Se o inferno quis trazer sobre a sua mente, quis trazer sobre a sua ideia, quis mover sobre seus sonhos, que não vai dar certo, que tem que parar, é melhor pensar direitinho. Mas é porque, não é porque nada. O que Deus está trazendo nesta noite é que haverá um nível de sucesso sobre essa casa, sobre a sua casa, sobre a sua família, sabe, sobre aqueles que vocês chegarem perto. Deixa eu te falar, na hora que estava lá aquele homem chamado Mateus, junto com seus amigos, limpando aquelas redes, quando eles foram ao mar, eles pescaram, trouxeram 153 grandes peixes. As redes estavam estourando.
mas quem estava com as redes limpas trouxeram também. Assim será na sua vida, na sua. Assim será na sua. Vai ter pessoas que quando você estiver limpando as redes, eles vão estar limpando as redes também. E quando você for para alto mar, que você pegar uma quantidade de peixes e vai dizer, por favor, me ajuda. E aquele que está com a rede limpa vai também usufruir do milagre que Deus trará sobre a vida dessa casa. A experiência das novidades, as experiências de uma novidade que chegará sobre vossa vida, que muitos que já disseram será impossível, te prepara para entrar na experiência do impossível. Eu quero trazer essa palavra como uma palavra de autoridade, uma palavra profética sobre a sua vida nesta noite. Prepare-se para entrar na experiência do impossível. Você tem fé? Você tem fé para isso? Prepare-se para entrar. Por que, apóstolo? Porque aquele dos céus que traz um nível de conexão, ele está olhando para a sua vida e está dizendo: haja, e houve luz. Tem muita coisa clareando na sua mente nesta noite. Deus me fala que tem 3 pessoas que estão aqui, estão passando um processo. E esse processo que está passando, muitas vezes não dá nem vontade de se levantar no dia seguinte da cama. É o enfado que bate mental, e você perde a vontade de sair do seu quarto. Se possível, você perde a vontade de falar com as pessoas da sua casa. Se possível, você não quer nem sair de casa. É como uma dor que bate. Se perguntar que dor é essa, você não sabe. Se perguntar que tristeza é essa que seu coração está passando, você não sabe. Mas Deus está te dizendo nesta noite: eu te tiro de um tempo e coloco no outro tempo. Lembra do que eu falei? Levante a sua cabeça, comece a sorrir, porque Deus está batizando o seu coração nesta noite com alegria. E se há alegria, há virtude. Se há virtude, há fé. Se há fé, há milagres sendo liberados sobre a sua vida. Há milagres que estão sendo liberados sobre a sua vida. Onde estão as suas mãos santas? Você consegue levantar ela? Diga assim comigo nesta noite: eu vou experimentar. Diga mais forte: eu vou experimentar as novidades da terra. Agora dá um grito: em abundância. Eu vou experimentar as novidades da terra. Ei! Hoje Deus está resgatando a identidade e a honra de um conquistador que Deus já liberou sobre a sua vida. Mas até então, de repente, os dias começaram a ficar escuros, as coisas começaram a apertar, eu não consegui enxergar mais longe. Mas a palavra que Deus traz sobre a sua vida nesta noite é que Ele está resgatando a identidade de honra conquistada por Cristo sobre sua vida, sua casa, seus negócios. Você não vai falir. Não interessa como está a economia do Brasil, não interessa quem é aquele que está na mesma área sua que não está dando certo. Eu vim aqui profetizar que o seu vai dar certo, que as suas mãos dará certo. Eu vim aqui para profetizar nesta noite, a profetizar que o certo será certo sobre a sua vida, o certo será certo sobre a sua casa, o certo será certo sobre a sua família, porque Deus está te dizendo assim: conquistamos, eu e você. Lembra do que eu falei no início? Nós dois. Deus está te dizendo assim: nós dois. Humanamente não poderia conquistar, mas nós dois conquistamos. Você recebe essa palavra? O que humanamente você não conseguiria conquistar, Deus está dizendo: no mano a mano você vai conquistar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença e
e não queremos sair dela. Quando se gera esse nível de conexão, chegamos nesse ano de 23, e essa conexão vertical, ela nos reprogramou. Ela não deletou nada da nossa história, mas essa conexão vertical, ela nos programou para enxergarmos o que fazia muito tempo que os nossos olhos não enxergavam. Eu quero pedir a você nesta noite, se possível, e se você concordar com minhas palavras, para que você possa enxergar nessa hora, fecha teus olhos e diz assim: Deus, eu quero enxergar profeticamente o que é de herança minha. Eu não quero observar o que meus ouvidos escutam, mas eu quero aguçar meus ouvidos para escutar a tua voz. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite, igreja, que você terá uma intimidade tão grande com Deus, que não importa o local que você esteja, Deus vai dizer assim para nós dois. E aonde você estiver, você vai procurar a tenda do encontro, e lá vai entrar. E na hora que você entrar, Deus vai dizer: nós dois, mano a mano. Ora badala xaraba cantarabadalabais, rabacantarabadala xaraba cantarabás, recantarabadala xerdaraba cantarabás. Seja batizado nesta noite com discernimento, com sabedoria e com entendimento. Receba um batismo nesta noite de discernimento, de sabedoria e de entendimento, e seja curado dos seus traumas, seja curado das suas vergonhas, seja curado das suas dores. Por mais que queiram levantar as mãos para trazer um nível de destruição sobre sua vida, para te trazer um passado de derrota, para te trazer um passado de vergonha, eu quero nesta noite, como uma voz profética e apostólica, liberar sobre a sua vida: receba o batismo de sabedoria, de entendimento e de conhecimento. E dentro desse batismo, seja curado, curado na sua alma, no seu espírito e na sua carne. Se o inferno está dizendo que tem enfermidade sobre a sua mente, o céu está dizendo que você tem um capacete. Se o inferno está dizendo que os dardos estão sendo lançados e você já está com medo que esses dardos te atinjam, lembre que há um escudo que ele está dizendo: esse é o meu escudo. O que é isso, apóstolo? Deus está te dizendo que você é um guerreiro, que você é uma guerreira, e todas as vezes que teu inimigo se levantar, ele vai ter que se prostrar, porque aquele que segurou na tua mão direita, ele continua dizendo: ontem, antes de ontem. Mas o mais gostoso é que na nossa atualidade ele diz: eu sou e eu estou contigo.